Um novo dia se inicia, mas talvez você tenha acordado com o peito apertado, com a mente barulhenta, tentando entender tudo o que sente e sem saber ao certo por onde começar. Calma, você não está sozinho. Deus te trouxe até aqui. E nesse vídeo você vai receber uma oração poderosa baseada em Filipenses 4, 6, 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se isso já falou com você, então deixa o like agora, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque essa oração vai ser o teu abrigo no meio da tempestade. E se puder, compartilha com alguém que está precisando de paz hoje. A partir de agora, deixa Deus falar com você. Tem dia que a gente acorda e nem sabe o que está sentindo. O peito aperta sem explicação. O pensamento corre mais rápido que o corpo. E a alma parece carregada de um peso invisível. É como se antes mesmo de levantar da cama, a batalha já tivesse começado. E nesse cenário, a palavra vem como um socorro urgente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É aqui que tudo muda. Porque o texto não começa com uma sugestão, começa com um imperativo. Não andem ansiosos. E isso não é frieza, é cuidado. Porque Deus sabe que a ansiedade paralisa, sufoca, distorce. Mas Ele também sabe que a saída não é ignorar o problema, é apresentar. Apresentar em oração. Não é fingir que está tudo bem. É ajoelhar com tudo doendo, com o medo gritando, e ainda assim dizer: Senhor, eu estou aqui. E essa é a chave. Porque quando você apresenta, você troca. Você entrega o fardo e recebe paz. Você se dobra no chão e é levantado por dentro. Começar o dia com essa entrega não é luxo espiritual, é sobrevivência, é respiração da alma. É dizer logo cedo: Senhor, eu sei que tem coisa demais, mas eu escolho confiar antes de enlouquecer. Porque a ansiedade, quando não é tratada espiritualmente, se torna um ruído que vai moldando o tom do dia, um zumbido silencioso que contamina até os pequenos detalhes da rotina. E se a gente não se rende no começo, termina o dia completamente vencido. É nessa hora que o Evangelho revela sua beleza prática. Porque muita gente acha que as Escrituras foram escritas para momentos litúrgicos, solenes, de culto, mas na verdade elas foram escritas para a guerra, para a vida real, para a alma suada, para a lágrima escondida, para a mente barulhenta. E é por isso que o texto de Filipenses não traz só consolo, traz direção. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças. Em tudo. Não só nos grandes dramas, mas naquele medo pequeno que a gente ignora. Naquela frustração cotidiana que vai se acumulando. Deus quer ouvir tudo. E não porque Ele não sabe, mas porque Ele quer participação. A ansiedade se alimenta do silêncio interior, mas a fé cresce quando a boca ora. A oração quebra o ciclo da agonia. Ela te lembra que você não está sozinho, que existe alguém que te vê por dentro, mesmo quando ninguém mais entende o que está te travando por fora. A oração abre espaço para o sobrenatural tocar o natural. E isso muda tudo. E o mais incrível é que o texto segue dizendo que depois dessa entrega, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso é muito mais que alívio. Isso é promessa de proteção emocional, porque a ansiedade não apenas pesa, ela invade. Ela entra sem pedir licença e tenta fazer morada. Mas a paz de Deus é como um sentinela espiritual, um guarda divino à porta do coração.
Não é a paz que o mundo conhece, que depende de férias, música calma, conta bancária positiva. É paz que excede o entendimento, ou seja, você está passando por lutas, mas está em paz. Está com contas, mas não está em desespero. Está em meio a más notícias, mas ainda sente segurança. E o mundo olha e não entende. É aí que a glória de Deus brilha, porque não é a lógica que te sustenta, é a presença. Essa paz é estratégica. Ela não é só um estado emocional, é uma blindagem espiritual. Ela guarda o coração, onde moram os sentimentos, e a mente, onde moram os pensamentos. Ou seja, Deus sabe exatamente onde a ansiedade ataca, e é nesses lugares que Ele coloca a sua guarda. E quando você permite que essa paz te guarde, tudo ao seu redor ainda pode estar fora de controle. Mas você permanece firme, porque a paz de Deus não depende do que acontece, ela depende do que você crê. E você crê porque orou. Você crê porque entregou. Você crê porque se rendeu. E quando essa fé se estabelece, até o corpo sente, a respiração muda, o peso no peito diminui, o olhar se levanta, e mesmo sem saber como tudo vai se resolver, você começa o dia de pé por dentro, mesmo quando por fora tudo ainda está uma bagunça. E é por isso que começar o dia assim não é ritual religioso, é estratégia de sobrevivência emocional. É como sair para a guerra com armadura, porque o mundo vai te puxar, as preocupações vão bater na porta, os pensamentos vão querer correr. Mas quem já se prostrou diante de Deus logo cedo, já se abasteceu da única coisa que de fato sustenta: paz interior. E essa paz vem pela oração com súplica e ação de graças. Não é só pedir, é clamar. Não é só clamar, é agradecer. E agradecer no meio do caos é o maior ato de fé que um ser humano pode fazer. É dizer: Senhor, ainda está tudo nublado, mas eu já te louvo pela tua fidelidade. Essa gratidão rompe a lógica da ansiedade. Ela é como uma luz acesa num quarto escuro. Ela não muda a estrutura do ambiente, mas muda a forma como você se move dentro dele. E isso é tudo. Tem gente esperando se sentir melhor para começar a orar, esperando as coisas se acalmarem para confiar. Mas a Bíblia ensina o oposto. Confie primeiro, e a paz virá depois. Apresente primeiro, e o cuidado se manifestará. É na entrega que a provisão é liberada, e isso vale para todos os aspectos da vida. Quando você começa o dia se derramando diante de Deus, você declara ao céu e ao inferno que sua força vem de outra fonte, que você não depende do humor do dia, da reação das pessoas, nem das circunstâncias externas. Você depende da presença, você depende da paz que excede. Você depende de um Deus que não muda, e é isso que te mantém. E aqui entra algo profundo. Essa paz também é uma forma de resistência espiritual, porque a ansiedade também é uma arma do inimigo. Ele sabe que um coração agitado não ouve Deus com clareza, que uma mente sobrecarregada não discerne os sinais do céu. Então, ele planta preocupações disfarçadas de senso de responsabilidade. Ele faz você acreditar que, se não pensar nisso agora, tudo vai dar errado. Mas Deus diz: apresente, entregue, confie. E isso exige coragem. Coragem de dizer: Senhor, eu não vou me intoxicar com o futuro. Eu vou viver hoje. Eu vou respirar agora. Eu vou confiar neste instante. Porque o amanhã não está nas tuas mãos, mas o teu coração pode estar nas mãos dele hoje. E isso muda tudo. E sabe o que mais? Essa prática de apresentar tudo a Deus com gratidão molda o caráter. Porque você vai aprendendo a depender, vai treinando o coração para não guardar o que machuca, vai acostumando a mente a descansar mesmo sem explicação. E isso não te enfraquece, te amadurece, porque confiar em Deus não é ausência de dor, é presença de direção. É como andar no meio do fogo com os olhos fixos em quem segura tua mão.
É cair no meio do mar agitado e ainda assim cantar. É chorar, mas crer. É duvidar de si mesmo, mas lembrar que Ele não falha. A paz de Deus não apaga os problemas, mas acende uma chama dentro de você que os problemas não conseguem apagar. E isso transforma qualquer manhã escura em começo de milagre. Talvez hoje você tenha acordado desse jeito, pesado, confuso, com a mente barulhenta e o coração acelerado. Talvez nem saiba o motivo, ou talvez saiba até demais. E a vontade é de se esconder, de fugir, de cancelar o dia, de voltar a dormir. Mas eu te convido a fazer algo diferente. Apresente. Agora. Mesmo aí, com tudo doendo, com tudo nublado, com tudo em processo, apresente. Com palavras ou com silêncio, com lágrimas ou com fé. Mas entregue. Porque a paz que você precisa não vem da resolução do problema. Vem da rendição do coração. E quando você entrega, você se alinha com a promessa. A paz de Deus entra, guarda, protege. E você segue um passo de cada vez. Com medo, talvez, mas com fé. Com dor, talvez, mas com presença. Com dúvidas, talvez, mas com gratidão. Porque quem começa o dia apresentando, termina o dia sustentado. E se você for fiel nisso, dia após dia, mesmo com quedas e falhas, vai perceber que a ansiedade já não tem o mesmo poder. Vai notar que os pensamentos ainda vêm, mas já não dominam. Que o coração ainda aperta, mas não sufoca, porque agora existe um guarda à porta, um sentinela da alma, a paz de Deus, aquela que ninguém entende, aquela que o mundo não pode fabricar, aquela que só o céu pode derramar. E essa paz é tua, não porque você merece, mas porque você confia, e quem confia, descansa, e quem descansa, vence. E agora, feche os olhos. Respire fundo e ore comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti como estou, sem máscaras, sem filtros, com tudo que carrego por dentro, com o que eu entendo e com o que eu não entendo, com o medo que me trava e com a fé que me impulsiona. Tua palavra diz que eu posso apresentar tudo. Então aqui estou. Te apresento minha ansiedade, meus pensamentos desordenados, minha aflição que não sei nomear. Te apresento cada batalha que começou antes mesmo de eu sair da cama, cada peso invisível que rouba a leveza do meu dia. Te apresento meu coração, minha mente, meu corpo cansado, meu espírito abatido. E, mesmo sem ver, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que a tua paz é real. Por isso eu te peço, guarda-me. Protege minha mente da confusão, protege meu coração da inquietação. Enche-me da tua paz que excede o entendimento, que essa paz me envolva agora como um abraço, que essa paz se torne minha resposta, que essa paz me leve ao longo do dia. E que mesmo que nada ao redor mude, eu seja transformado por dentro. Porque onde a tua paz reina, o caos perde força. Onde a tua paz chega, a ansiedade não permanece. Obrigado, Senhor, porque eu sei que já estou sendo guardado. Em nome de Jesus, amém. E olha o que vem depois. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É nesse ponto que o céu coloca sua assinatura. Porque o versículo anterior nos manda apresentar tudo a Deus, orar, suplicar, agradecer. Mas esse aqui, esse é o que responde. Esse é o que sela. Esse é o que muda o clima interno. Não é qualquer paz, é a paz de Deus. E ela não funciona como a gente imagina. Ela não chega quando tudo se resolve. Ela não depende da conta paga, da conversa esclarecida, do diagnóstico revertido. Ela chega antes. E chega para quem entrega, não para quem entende. É por isso que ela excede o entendimento. Porque ela não se submete à lógica, não segue a fila da razão. Ela invade sem pedir licença quando alguém simplesmente confia. É desconcertante, é bonito demais.
Porque enquanto a mente humana tenta resolver, Deus oferece repouso. Enquanto você perde o fôlego tentando controlar tudo, Ele sopra paz em você. E não é uma paz qualquer, porque existem vários tipos de paz no mundo. Paz que vem de um banho quente, paz que vem de um elogio, paz que vem de um abraço. Mas todas essas têm prazo, são frágeis, passageiras, dependentes. Mas a paz de Deus não é um estado emocional, é uma presença, é uma realidade espiritual que se instala no peito de quem decidiu confiar antes de ver. E o mais impressionante é que essa paz não só chega, ela guarda, ela vigia, ela protege. O texto diz que ela guardará o coração e a mente. E isso é profundo demais, porque é exatamente aí que mora a confusão quando a ansiedade ataca. O coração se aperta, a mente se atropela. Um se agita, o outro corre. Um sofre calado, o outro grita sem parar. E é nesses dois campos que a paz de Deus se instala como uma sentinela, como uma cerca sagrada, impedindo que o caos ultrapasse os limites. E o detalhe precioso que muita gente ignora é que essa guarda não acontece de forma genérica, mas em Cristo Jesus. É em Cristo que a paz se estabelece. É em Cristo que o coração encontra abrigo. É em Cristo que a mente encontra direção. Porque não basta meditar, respirar fundo ou repetir frases positivas. A paz verdadeira tem endereço, tem raiz, tem origem. E é Cristo. Não é técnica, é presença. Não é alívio passageiro, é sustento eterno. É por isso que muitos até sentem alívio por alguns momentos, mas não permanecem em paz, porque estão tentando ter o fruto sem a raiz. Mas a paz que guarda vem depois da entrega em oração, depois da gratidão em meio à guerra, depois da decisão de descansar em Cristo, mesmo quando tudo dentro grita que não tem saída. Essa paz incomoda o inferno, porque ela é inabalável. Ela faz o inimigo se frustrar, porque nada externo consegue mexer com alguém que está protegido por dentro. Essa paz silencia vozes internas que querem sabotar a fé. Ela não ignora o problema, mas te guarda dentro dele. Ela não anula o diagnóstico, mas não deixa o pânico te dominar. Ela não muda o cenário imediatamente, mas muda sua postura dentro do cenário. E isso é mais poderoso do que qualquer milagre exterior, porque o verdadeiro milagre é continuar firme quando tudo ao redor diz que você já deveria ter desistido. O verdadeiro milagre é dormir em paz com o barulho da tempestade batendo na janela. É sorrir com lágrimas nos olhos. É levantar cansado no corpo, mas com a alma intacta. É seguir. E só segue assim quem foi guardado pela paz que excede. E vamos ser sinceros, tem dias que a cabeça da gente é como uma praça de guerra. Pensamentos cruzando tiros, lembranças jogando bombas, preocupações cavando trincheiras. E o coração parece um campo minado, onde qualquer palavra, qualquer atraso, qualquer imprevisto explode em ansiedade. Mas quando essa paz se instala, parece que o barulho silencia. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus assumiu o controle. E você sabe, você sente, não dá para explicar. E é isso que a Bíblia quis dizer, excede o entendimento. Nem você entende como ainda está em pé, como ainda está calmo, como ainda tem força para orar, para sorrir, para continuar. Mas é a paz, não é você, é Ele em você. Essa paz, quando chega, muda até o jeito de olhar o dia, muda o ritmo do passo, muda a ordem das prioridades, porque quando a alma se aquieta, o espírito ouve melhor. E você começa a perceber o que realmente importa. Começa a parar de correr atrás do vento. Começa a não cair mais em discussões que não levam a nada. Começa a dizer não para algumas coisas e sim para outras com mais consciência. Porque a mente guardada em Cristo não é apenas protegida do mal, é orientada pelo bem.
E isso transforma não só seus sentimentos, mas suas escolhas. E quando suas escolhas mudam, sua vida muda. Essa paz é tão preciosa que não deveria ser tratada como um presente qualquer. Ela precisa ser cultivada, porque mesmo sendo dom de Deus, ela é sustentada por um estilo de vida. E esse estilo de vida envolve oração, entrega, confiança, gratidão. Não é mágica, é prática, é disciplina espiritual. Porque ninguém vive guardado se não apresenta, ninguém recebe se não entrega. A paz não é um produto que você consome, é uma realidade que você cultiva. E quanto mais você cultiva, mais ela cresce, mais ela ocupa os espaços vazios deixados pelo medo, mais ela toma o lugar da dúvida, mais ela silencia a ansiedade e o ambiente dentro de você muda. E quando o ambiente interno muda, o externo já não tem o mesmo poder. E tem mais, essa paz também ensina. Ela é pedagógica. Porque ao ser guardado, você começa a perceber os gatilhos que te tiram do centro. Você começa a identificar padrões. Começa a discernir o que te rouba, o que te tira do lugar de descanso. E então você começa a evitar. Começa a proteger. Começa a escolher melhor com quem anda, o que consome, o que ouve, o que fala. Porque agora você tem algo precioso demais para desperdiçar. Você carrega paz. Você carrega uma presença que não combina com qualquer ambiente. E você começa a ter zelo, não por medo, mas por gratidão. Porque sabe o quanto custou estar nesse lugar. Sabe o quanto chorou para chegar aqui. Sabe o quanto lutou para aprender a descansar. Então, você protege, você vigia, você cuida da paz que recebeu, e mesmo quando ela parece ir embora, e às vezes parece, você aprende que pode voltar, que pode buscar de novo, que pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque o Deus que guarda também é o Deus que acolhe, e Ele não se cansa de te dar paz, não se irrita com a tua fraqueza. Ele te entende, ele sabe que tem dia que é mais difícil, que tem dia que o choro vem antes do café, que tem dia que as notícias pesam mais, que tem dia que a fé parece pequena demais. Mas mesmo assim ele diz, minha paz ainda está disponível, vem. E quando você vem, ele dá, e dá de novo, e de novo, e de novo, até a paz se tornar morada, até a presença se tornar hábito, até a guarda se tornar natural. É nesse lugar que o coração aprende a bater no compasso do céu. E a mente aprende a descansar naquilo que é eterno, porque tudo que é humano cansa, tudo que é terreno desgasta, mas o que vem do alto renova. E a paz de Deus é renovadora. Ela não só acalma, ela reestrutura, ela te coloca de volta no lugar. Ela te lembra quem você é, te lembra de onde veio, te lembra para onde está indo e te lembra que não está só. E quando essas verdades se assentam dentro de você, o mundo pode cair lá fora, que você continua de pé aqui dentro. Não por força, mas por fé. Não por estabilidade emocional, mas por presença espiritual. E isso é libertador. Agora, talvez você esteja lendo isso num dia difícil. Talvez sua mente esteja uma confusão. Talvez seu coração esteja pesado demais e tudo que você queria era uma explicação, uma solução, um alívio imediato. Mas o que Deus quer te dar agora é paz, e não qualquer paz, a dele, aquela que não precisa fazer sentido, aquela que simplesmente chega, que simplesmente guarda, que simplesmente sustenta. E tudo o que ele pede é entrega, apresenta, confia, agradece, se rende, porque é nesse movimento que a paz se manifesta. E quando ela se manifesta, tudo muda, mesmo que nada mude, porque quem muda é você. Então, agora pare tudo, respira fundo, fecha os olhos e ora assim: Senhor, eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou, tudo o que penso, tudo o que sinto. Eu não quero mais viver dominado pela ansiedade, pelas preocupações que me cercam.
pelos pensamentos que me sufocam. Eu quero te apresentar cada parte do meu ser, minha mente inquieta, meu coração agitado, meu corpo cansado, minha alma sobrecarregada. E eu te agradeço, mesmo sem ver a mudança ainda, porque eu confio na tua palavra, eu confio na tua promessa, eu confio na tua paz. Por isso eu te peço, guarda meu coração, guarda minha mente, que a tua paz, essa que excede todo entendimento, me envolva agora, que ela me cerque por dentro, que ela me proteja do caos, que ela me levante no meio do peso, que ela me leve a viver não com base no que sinto, mas com base no que creio, que ela transforme meu dia, mesmo que o dia não mude. Que ela me faça repousar no meio da tempestade, que ela me ensine a ouvir tua voz no meio do barulho, e que eu aprenda a viver guardado em ti, em Cristo, por Cristo, com Cristo. Amém. Começar o dia assim é como construir um abrigo espiritual antes da tempestade, porque o vento vem, o barulho vem, a notícia ruim chega. Mas quem já se trancou em Deus antes do mundo acordar, escuta o barulho por fora, mas vive a paz por dentro. E isso não é religiosidade, é relacionamento. Quem ora com sinceridade, entra num lugar que o mundo não conhece. E não é preciso orar bonito, é preciso orar de verdade. Com as palavras que saem entre lágrimas, com as pausas que só o Espírito Santo entende. Com o silêncio que diz mais do que gritos. É nessa simplicidade que a paz desce, não como mágica, mas como presença, não como fórmula, mas como resposta. E quando a paz chega, a ansiedade perde espaço. Quando a paz domina, o medo se cala. Quando a paz guarda, a alma respira. Então, antes de qualquer café, qualquer compromisso, qualquer rede social, se ajoelha. Entrega, abre o coração, deixa Deus entrar com essa paz que ninguém entende, mas todo mundo precisa. E essa prática de começar o dia em oração não é apenas um ato de devoção, é uma decisão de sobrevivência. Porque o mundo não acorda devagar, ele já levanta gritando, já cobra, já exige, já empurra. E se você não estiver pronto, vai ser levado, vai ser atropelado emocionalmente por um sistema que não respeita sua dor, sua fé, seu tempo. Mas quando você começa o dia em Deus, é como se você colocasse um escudo invisível na alma. É como se dissesse para tudo que é externo: eu estou guardado por dentro, então nada do lado de fora vai me dominar. E isso é poderoso, porque te coloca no controle do que realmente importa, seu espírito. E quando o espírito comanda, a carne obedece. O corpo pode cansar, mas não desmorona. A mente pode se agitar, mas não se perde. O coração pode apertar, mas não explode. Porque há uma paz vigiando tudo por dentro. E essa paz não vem como quem chega batendo a porta. Ela vem suave, ela invade quando você abre espaço. É no secreto que ela desce, é no quarto escuro, no chão gelado, no sussurro sincero. Deus nunca pediu performance, Ele pediu entrega. E isso é o que quebra a barreira entre o que é humano e o que é eterno. Uma alma rendida logo cedo move o céu. E não porque impressiona, mas porque se alinha. É como quem diz: Senhor, o dia ainda nem começou, mas eu já escolhi em quem vou confiar. E isso transforma tudo. Porque o caos pode chegar, mas não entra. O problema pode bater, mas não fura o peito. Porque o abrigo já está de pé. E quem constrói abrigo em oração encontra refúgio no meio da tempestade. Tem gente que só corre para Deus depois que tudo desaba. E Deus, em sua misericórdia, ainda a acolhe. Mas existe algo mais profundo, mais precioso, mais maduro. É escolher estar com Deus antes da dor, antes do problema, antes da confusão. É acordar e correr para a presença, não por medo do que virá, mas por amor a quem já está. Porque quando você busca a Deus pela manhã, está dizendo com o corpo e com o espírito: eu não sou suficiente, eu preciso do Senhor.
E isso é a essência da humildade. E é essa humildade que atrai o favor, que atrai a voz, que atrai a paz. E é impressionante como tudo muda quando a gente se rende de manhã. As conversas são mais leves, as decisões são mais claras, a mente fica mais limpa, o coração mais sensível. Não porque o mundo ficou menos cruel, mas porque você ficou mais protegido. A oração não muda o mundo fora, muda o mundo dentro. E quando o mundo dentro muda, tudo ao redor começa a ser enxergado com outros olhos. A irritação diminui, o orgulho cede, a pressa desacelera, porque há uma presença que comanda, há um espírito que governa, há uma paz que respira em você. E não é sobre tempo, é sobre prioridade. Porque muita gente diz que não tem tempo para orar de manhã, mas tem tempo para rolar o feed, tem tempo para se preocupar, tem tempo para reclamar. E o céu observa, não com julgamento, mas com lamento, porque a presença estava disponível, o abrigo estava aberto, mas a alma escolheu andar desprotegida. E aí o peso vem, e a culpa cresce, e a distância aumenta. E a oração fica para depois, e o depois nunca chega, e a alma vai adoecendo silenciosamente. E tudo isso poderia ter sido evitado com um simples gesto: ajoelhar, mesmo sem palavras, mesmo com sono, mesmo sem entender, mas ajoelhar. Ajoelhar é mais que postura física, é atitude espiritual. É como dizer: eu desisto de me defender com minhas armas, eu deixo de lado o controle, eu entrego. E é nessa entrega que a paz floresce. É ali, no chão, que a alma respira pela primeira vez no dia. É no silêncio entre uma lágrima e outra que o Espírito sussurra: eu tô aqui. E só quem já sentiu isso sabe o poder que isso tem. Porque é nesse momento que o dia muda, que a atmosfera interna é estabelecida e que você se levanta, não com tudo resolvido, mas com tudo reposicionado. E isso ensina algo profundo. A oração da manhã não é um ritual, é um fundamento, é alicerce, é chão. Porque quem começa o dia na presença constrói um tipo de força que não vem do corpo nem da mente, vem do céu. É força espiritual, é ânimo santo, é resistência silenciosa contra o caos. E essa força não faz barulho, mas move montanhas. Ela não aparece nas redes, mas sustenta corações. Ela não se mostra em público, mas protege no secreto. E isso vale mais que qualquer sucesso, porque o sucesso que não tem paz é peso. Mas a vida simples com paz de Deus é bênção. E quando essa prática vira rotina, a vida muda. Porque você não passa mais os dias tentando alcançar paz. Você já começa com ela. E quem começa com paz, age com sabedoria. E quem age com sabedoria, colhe com alegria. É um ciclo que começa com a simples decisão de ajoelhar, de fechar a porta, de desligar o celular, de ficar em silêncio, de abrir a Bíblia, de chorar se for preciso, de agradecer mesmo sem motivo, de confiar mesmo sem ver. E é isso que ativa o céu. Oração não é só conversa, é conexão, é linha direta com a fonte da vida. E quem se conecta cedo não vive descarregado. Mas, mesmo sabendo disso, a carne vai resistir. Porque o corpo gosta de conforto, a mente gosta de distração, a alma ferida gosta de esconder, e a rotina vai tentar te convencer de que você pode deixar para depois. Mas você precisa vencer isso. Você precisa proteger sua manhã como se fosse um tesouro. Porque a primeira hora define o rumo, o primeiro pensamento molda o restante, e a primeira entrega abre a porta para tudo que o céu quer liberar. Então levante, acorde com propósito, não se jogue direto no caos. Comece com o céu, comece com a paz, comece com a voz que realmente importa. E se um dia você acordar pesado, triste, quebrado, sem forças para orar, ainda assim se ajoelhe, mesmo sem palavras, mesmo só chorando.
porque o céu entende lágrimas, entende silêncio, entende suspiros. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber o que dizer, só precisa saber para onde ir. E se você vai até Ele, já está no lugar certo, porque a paz que guarda corações e mentes não precisa ser merecida, ela só precisa ser recebida. E quem se rende de manhã, recebe. E quem recebe, caminha. E quem caminha em paz, vence batalhas que nem precisou lutar, porque o céu lutou por ele. Então respira, enxuga o rosto, vai para o chão, não como quem caiu, mas como quem decidiu. E diga baixinho, com o coração aberto: Senhor, eu estou aqui, mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de me esconder em Ti antes que tudo comece. Antes que o mundo grite, antes que o celular toque, antes que os compromissos me engulam, eu escolho Te buscar. Eu não quero andar nu por dentro, não quero começar o dia vazio. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua voz, eu preciso da Tua paz. Guarda minha mente da correria, guarda meu coração da ansiedade, me ensina a descansar antes mesmo da luta começar, me ensina a ouvir Tua voz antes de responder o mundo. Me ensina a andar contigo desde cedo, para que quando a tempestade vier, eu já esteja abrigado. Me cobre com Tua paz, me sustenta com Tua presença, me envolve com Teu amor. E que esse dia seja dirigido por Ti, de dentro para fora. Que eu não apenas sobreviva, mas viva Te glorificando. Que eu seja resposta onde só há perguntas. Que eu seja calmaria onde só há pressão, que eu leve Tua luz onde há sombra. E tudo isso só é possível se eu começar o dia contigo. Então, eis-me aqui. Fica comigo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. É curioso como o texto conecta paz com gratidão. Porque o verso não diz apenas orem. Ele diz orem com ação de graças. E isso é poderoso demais. Porque agradecer antes de receber é fé, é enxergar o invisível, é dizer: Deus, eu ainda não vi a resposta, mas eu confio que o Senhor está agindo. É ter coragem de agradecer pelo que ainda está em construção. E isso move o céu, porque Deus se agrada de um coração que confia antes de entender. A gratidão é a porta da paz. Tem gente esperando ter paz para agradecer, mas o Evangelho ensina a agradecer para ter paz. E isso quebra cadeias, porque quando você começa o dia agradecendo, você já sai ganhando. Mesmo sem ver tudo resolvido, você já caminha leve, porque o coração escolheu confiar. A oração com gratidão é como uma carta escrita com lágrimas, selada com fé e enviada ao céu com a certeza de que vai ser recebida. Deus nunca perde uma oração sincera, nunca ignora uma alma grata e nunca recusa a paz para quem decide confiar. A gratidão é um mistério santo que atrai o sobrenatural. Ela carrega uma força que vai muito além da educação ou da boa conduta. Ser grato diante de Deus é um ato espiritual, é uma proclamação de fé. É como levantar uma bandeira no meio da guerra e declarar: eu ainda creio, mesmo cercado pela dor. E isso não é negação da realidade, é afirmação da confiança. A alma que agradece antes de ver a resposta está dizendo: Deus é maior do que o que me falta. E quando essa convicção invade o coração, uma paz profunda se instala. Não uma paz emocional, mas uma paz espiritual, sólida, firme, invisível aos olhos, mas tangível ao espírito. E essa paz começa a guardar, a proteger, a envolver, porque onde há gratidão, há honra. E onde há honra, o céu se manifesta. É por isso que o apóstolo escreve com tanta precisão: em tudo, pela oração e súplica com ação de graças. Porque ele sabia que a gratidão tem poder de abrir portas. E não apenas as portas do céu, mas as portas da alma. Um coração grato respira melhor,
Uma mente grata pensa com mais clareza. Uma vida grata se move com leveza. Não porque os problemas sumiram, mas porque o espírito foi realinhado. A gratidão é como um ajuste interno, um reposicionamento de foco. Ela tira os olhos do caos e coloca nos céus. Ela silencia o desespero e ativa a adoração. Ela interrompe a murmuração e convida a presença. E quando a presença vem, o ambiente interno muda. O corpo pode estar cansado, mas a alma está viva. E essa vitalidade espiritual sustenta o dia. Agradecer pelo que ainda não chegou é como plantar sementes em solo seco, confiando que a chuva virá. É confiar no invisível mais do que no visível. E isso não é fácil, porque a carne quer ver para crer, mas o espírito foi chamado para crer antes de ver. E é nesse lugar que a gratidão se torna um ato de guerra espiritual. Quando tudo grita para reclamar e você decide agradecer, o inferno se cala. Porque ele não entende esse tipo de força. Ele entende a lógica da raiva, da frustração, da acusação. Mas ele não entende um coração que dobra os joelhos, levanta as mãos e diz: Senhor, obrigado. Mesmo sem chão, mesmo sem forças, mesmo sem explicações. Esse tipo de gratidão é uma arma. E quem aprende a usá-la, vive em outra dimensão espiritual. Tem gente que passa a vida esperando motivos para agradecer. Mas quem vive pelo Espírito não espera sentir, decide. Porque a gratidão é uma decisão diária, é um exercício, é uma prática. E quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Começa com palavras forçadas, mas logo vira estilo de vida. Começa como disciplina, mas logo se transforma em revelação. E quando vira revelação, ninguém mais tira. Porque a alma enxerga com outros olhos, vê Deus até no detalhe, encontra milagre até no comum, sente presença até no silêncio, porque a gratidão limpa o olhar, tira o véu da amargura, remove a poeira do coração, e o que era cinza vira luz. E isso gera cura, cura profunda. Porque tem feridas que não fecham porque o coração insiste em reclamar. Mas quando você começa a agradecer, até a dor muda de cor. Você começa a perceber que, mesmo nos piores dias, Deus estava lá. Que mesmo nas maiores perdas, Ele sustentou. Que mesmo nos vales mais escuros, Ele falou. E essa percepção restaura, reorganiza, redefine. A gratidão faz você recontar a história com esperança. Ela transforma traumas em testemunhos, transformações em processos sagrados. E isso gera paz. Porque a paz não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando tudo se ressignifica. E a gratidão é a chave dessa ressignificação. Tem dias que a gente acorda sem vontade de nada. Cansado, triste, esmagado por dentro. Mas é nesses dias que a gratidão precisa ser ainda mais firme, porque ela não depende de emoção, depende de fé. E fé não é sentimento, é escolha. É confiar no caráter de Deus mesmo quando os caminhos dele são escuros. É lembrar do que ele já fez. É olhar para trás e ver os livramentos. É reconhecer que até aqui ele sustentou, e se sustentou até aqui, não vai abandonar agora. Gratidão é memória espiritual. É levantar um altar dentro da alma e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando esse altar é levantado, o céu responde. A paz vem, a alma descansa, e o dia começa com leveza. E é isso que o texto ensina. Não ore apenas pedindo, ore agradecendo. Porque quem agradece já está dizendo: eu creio. E Deus honra quem crê. Ele se move onde há fé. Ele visita quem o honra com palavras de gratidão, mesmo no deserto. E isso é tão sério que Jesus, ao multiplicar pães e peixes, não fez uma oração longa. Ele deu graças, apenas isso, e o milagre aconteceu. A gratidão antecede a multiplicação. Ela prepara o ambiente pro sobrenatural,
Porque um coração grato é fértil, é pronto, é confiável. Deus pode derramar em quem valoriza, em quem reconhece, em quem honra, e essa gratidão precisa ser verbalizada. Não basta sentir, é preciso declarar. Falar em voz alta, mesmo que trêmula, mesmo que chorando, mesmo que sem entender, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado pela força que ainda resta, obrigado pelo que já foi e pelo que ainda virá. Obrigado pela graça que me sustenta. Obrigado pela tua fidelidade que não falha. E essas palavras, mesmo simples, movem o céu. Elas constroem uma atmosfera. Elas preparam o espírito. Elas ativam promessas. Porque onde há gratidão, o céu se aproxima. E isso precisa ser feito todos os dias. De manhã, principalmente. Porque o início do dia é solo sagrado. É terreno fértil. É a hora de decidir o tom das próximas horas. E se você começar com gratidão, começa leve, começa certo, começa no centro. Porque a alma já se alinha, já se acalma, já se aquece. E aí as pressões vêm, mas não vencem. Os problemas aparecem, mas não dominam. Porque o coração já está firme, já está guardado, já está ancorado. Gratidão é âncora. E quem começa o dia ancorado não se perde na tempestade. E mesmo que tudo diga o contrário, que você deveria estar reclamando, gritando, questionando, escolha agradecer. Porque essa escolha é a semente do milagre. E o céu sabe colher cada semente que a fé planta. Pode não vir hoje, pode não vir do jeito que você espera, mas virá. Porque Deus honra cada lágrima agradecida, cada oração sincera, cada louvor no vale. Ele anota, Ele observa, Ele responde. E no tempo certo, a resposta chega. E quando ela chegar, você já estará pronto. Porque quem agradece antes, recebe com humildade depois. E isso alegra o coração do Pai. Então, mesmo que a alma esteja cansada, mesmo que a mente esteja cheia, mesmo que o corpo esteja pesado, respire fundo agora e agradeça, em silêncio ou em voz alta, com palavras ou só com suspiros, mas agradeça e depois repita e depois continue. Faça da gratidão uma rotina, faça dela sua oração favorita, faça dela sua primeira resposta ao acordar e verá a paz tomando conta, a alma se reorganizando, a mente se aquietando, o coração se enchendo e o céu se abrindo. Porque quem agradece com fé, vive com paz. E quem vive com paz, carrega o céu por dentro. Agora feche os olhos e ore assim: Senhor, eu te agradeço, mesmo sem ver tudo o que espero, mesmo sem entender tudo o que sinto, mesmo sem saber como vai ser amanhã. Eu te agradeço pelo hoje, pela tua presença, pela tua fidelidade, pela paz que me sustenta mesmo em meio à confusão, pela tua mão que me levanta mesmo quando tudo parece perdido. Eu te agradeço pelas lutas, porque nelas o Senhor me forjou. Eu te agradeço pelas promessas, porque nelas o Senhor me firma. Eu te agradeço pelas dores, porque nelas o Senhor me ensinou a depender. E eu te agradeço por esse momento, por esse respiro, por essa certeza de que não estou só, que a minha gratidão suba como incenso agradável ao teu trono, que ela toque o teu coração, que ela traga paz à minha alma, que ela me sustente no dia mau, que ela me mantenha firme até o dia bom, e que acima de tudo eu te agradeça não pelo que fazes, mas por quem és. Meu Deus, meu Pai, meu refúgio, meu sustento, meu tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora presta atenção numa coisa. Esse texto não é só uma promessa, é uma estratégia. É como se Paulo estivesse dizendo: quer resistir ao caos? Ore. Quer proteger a mente? Apresente. Quer blindar o coração? Agradeça. Tudo em Filipenses 4, 6, 7 é ação. Nada é passividade. Não é sentar e esperar, é se levantar e se render.
Tem gente cansada porque está lutando com as armas erradas, está tentando vencer a ansiedade com distração, está tentando proteger a mente com entretenimento, mas a palavra é clara. O que guarda a mente e o coração é a paz de Deus. E essa paz só vem depois da oração com entrega e gratidão. Começar o dia assim é como colocar uma armadura invisível. Você sai para a vida com problemas, sim, mas também com proteção. Você encara o dia com contas, sim, mas também com confiança. Você lida com pessoas difíceis, sim, mas também com presença divina guardando tudo por dentro. E isso não tem preço. É o tipo de vida que o mundo não entende, mas reconhece. Porque quem ora de manhã brilha de um jeito que não se apaga. E isso precisa ser compreendido com seriedade. Filipenses 4, 6, 7 não é poesia devocional, é manual de sobrevivência espiritual. Paulo estava preso quando escreveu essas palavras. Preso, limitado, cercado de incertezas. Mas mesmo assim, ele escreveu sobre paz. E mais do que isso, ele ensinou o caminho até ela. Não foi com vitimismo, nem com frases bonitas. Foi com instrução prática, com direção clara. E isso nos ensina que a paz que excede entendimento não vem com a ausência de problemas, mas com a presença de atitudes espirituais corretas. E isso exige esforço, não esforço físico, mas entrega interior. É levantar do jeito que está, com medo, com dúvida, com lágrimas, e ainda assim dizer: hoje eu escolho confiar. É decidir orar quando tudo em você quer fugir. É agradecer quando o corpo quer reclamar. É apresentar quando a alma quer esconder. Porque é nesse movimento que a estratégia se cumpre. É assim que o céu se ativa e o inferno se desarma. E cada verbo ali tem peso. Não andem ansiosos não é uma sugestão educada, é um comando libertador. Paulo sabia que a ansiedade é um ladrão silencioso. Ela rouba a paz, a presença, o foco, a alegria, e por isso ele diz: em tudo, não em parte, não quando for grave, não só nas emergências. Em tudo, apresente a Deus cada detalhe, cada pensamento, cada sensação esquisita, cada plano que não sai do papel, cada medo que cresce na madrugada, cada peso que te impede de dormir. Tudo deve ser apresentado, e isso exige coragem, porque apresentar é se expor, é admitir fraqueza, é colocar diante do sagrado aquilo que você mesmo não consegue controlar. Mas é aí que acontece a troca. A oração com súplica e ação de graças é a ponte entre o fardo e a paz. É a ponte entre a mente acelerada e o coração blindado. É o elo entre a alma confusa e o espírito descansado. E essa ponte só se atravessa com fé. Tem muita gente tentando construir paz com esforço humano, tentando resolver a mente com meditação sem direção, tentando aliviar o coração com distrações vazias. Mas nada disso funciona no profundo. Pode aliviar por um instante, mas não sustenta no vale. A paz que guarda de verdade só vem de Deus. E ela tem um caminho claro. Oração, plus, súplica, plus, gratidão, mais, paz que guarda. E isso é simples, mas não é fácil, porque requer disciplina, requer decisão, requer resistência à cultura da pressa. A oração não é só um recurso para momentos de crise, ela é o alicerce da vida espiritual saudável. E começar o dia sem ela é como sair de casa sem roupa num dia de inverno. É como enfrentar uma batalha sem armadura. É como abrir o peito para o mundo e dizer: pode me atingir. Mas quem se levanta e se ajoelha, mesmo que cansado, mesmo que sem palavras, coloca sobre si uma proteção invisível que o mundo não entende, mas o céu reconhece. E isso afeta tudo. Quem ora com entrega e gratidão vive diferente, age diferente, fala diferente. Porque a paz de Deus molda o tom da voz, modela as escolhas, regula os impulsos, organiza os sentimentos.
E a mente, que antes era um campo de guerra, passa a ser território de descanso, não porque os pensamentos desapareceram, mas porque a paz colocou ordem, colocou sentinelas, colocou limites. E o coração, que antes disparava a cada notícia ruim, agora respira. Bate forte, mas não bate solto. Está guardado. E isso é mais do que promessa. É consequência. Consequência de quem pratica, de quem crê, de quem vive. Filipenses 4, 6, 7, como um estilo de vida e não como um verso bonito. E aqui está o segredo. Não basta conhecer o texto, é preciso viver o texto. Porque promessa sem prática vira frustração. E a Bíblia nunca falhou. Quem falha é a nossa constância. Muitos citam o versículo, mas poucos constroem o hábito. Muitos pregam, mas poucos vivem. Muitos compartilham no status, mas poucos se ajoelham no secreto. E é no secreto que a paz se revela. É ali onde só tem você e Deus que a ansiedade perde força. Onde a mente se aquieta, onde o coração se dobra, onde a alma encontra direção. E quando essa prática vira rotina, o sobrenatural se torna natural, o incompreensível se torna familiar e a presença se torna o maior bem. Começar o dia assim é mais do que proteção, é identidade. É como vestir o caráter de Cristo antes de vestir a roupa do trabalho. É como ativar o espírito antes de abrir a agenda. É como preparar o interior para não ser moldado pelas pressões externas. Porque o mundo vai impressionar, vai provocar, vai tentar te tirar do centro. Mas quem já orou, já entregou, já agradeceu, vive centrado naquilo que não muda. E isso se reflete nas atitudes. Você vai lidar com os mesmos problemas, mas com outra postura, com outra força, com outro olhar. E o mundo vai perceber, vai perguntar o motivo da sua calma. E você vai responder com paz no olhar. Eu orei antes, eu entreguei antes, eu agradeci antes, e agora estou guardado. E isso não é teologia de conforto, é prática de resistência. Porque viver com paz no meio do caos é um ato de rebeldia espiritual contra o sistema do mundo. É dizer, eu não me dobro ao desespero, eu não me rendo ao medo, eu não sigo a lógica da ansiedade, eu vivo pela fé. E fé não é fechar os olhos para o problema, é abrir os olhos para a promessa, é ver o caos e mesmo assim confiar, é encarar o desafio e mesmo assim agradecer, é perceber a limitação e mesmo assim orar. E essa fé, quando é colocada em prática de manhã, transforma tudo. E para quem entende isso, o tempo de oração não é um peso, é um privilégio. Porque não é uma obrigação, é uma conversa, não é um ritual, é um encontro. E nesse encontro, tudo se alinha. O céu encontra a terra, o eterno encontra o agora, o espírito encontra a direção, e você se levanta inteiro, não por fora, mas por dentro, inteiro, firme, guardado e pronto para viver, não como quem sobrevive ao dia, mas como quem domina o dia com sabedoria do alto. Porque quem começa com oração, termina com testemunho. Quem começa com entrega, termina com paz. E quem começa com gratidão, termina com milagre. Talvez hoje você esteja lutando com a mente agitada, com o coração apertado, com a alma pesada, e esteja tentando resolver tudo no braço, com força emocional, com estratégia humana. Mas eu te convido a parar, a voltar para o texto, a praticar o que Paulo ensinou, a se ajoelhar, a orar, a apresentar, a agradecer. E depois disso, não espere entender, apenas espere a paz. Ela vai vir, pode vir suave, pode vir no meio da oração, pode vir no meio do silêncio, pode vir de madrugada, no meio do choro, mas ela vem. Porque Deus é fiel à sua palavra e Ele não deixa sem resposta quem ora com verdade, quem agradece com fé, quem apresenta com sinceridade. E quando essa paz chegar, você vai saber. Porque não dá para explicar,
mas dá para sentir. E quando ela guardar sua mente e seu coração, você vai viver o que o mundo não vive. Vai experimentar o que a maioria só lê. Vai provar do que é viver com o céu por dentro, mesmo com tempestade por fora. Agora respire fundo, feche os olhos e ore. Senhor, eu me apresento diante de Ti com tudo que sou e tudo que me falta. Eu reconheço que estou cansado de lutar com as armas erradas, cansado de tentar controlar o que não me pertence, cansado de tentar vencer a ansiedade com distrações, de tentar proteger a mente com barulho, de tentar acalmar o coração com lógica. Hoje eu me rendo, eu oro, eu apresento, eu agradeço. Eu entrego a Ti cada pensamento acelerado, cada medo oculto, cada plano que não saiu do lugar. Eu Te agradeço porque mesmo antes de ver resposta, eu sei que o Senhor já está agindo. Eu Te agradeço porque mesmo antes da solução, o Senhor já está presente. Eu Te agradeço porque mesmo em meio ao caos, a Tua paz é real. Então, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Me ensina a viver Filipenses 4, 6, 7 todos os dias. Não como frase bonita, mas como estratégia de vida. Me dá constância, me dá fé, me dá disciplina espiritual. E que a Tua paz, essa que excede todo o entendimento, me guarde hoje, me guarde amanhã, me guarde sempre. Em nome de Jesus, amém. E quando tudo parecer demais, volte para esse texto. Volte para esse lugar, volte para essa prática, porque Filipenses 4, 6, 7 não é só para um dia ruim, é para todo dia, é para a vida, é para a alma que acorda pesada, para o coração que insiste em se agitar, para a mente que não desliga nem quando o corpo dorme. É um lembrete divino de que você não precisa carregar sozinho, que você pode começar o dia diferente, que pode respirar antes de surtar, que pode orar antes de se desesperar. É uma escolha, e quem escolhe apresentar tudo a Deus, recebe tudo que o mundo não pode dar. Paz, verdadeira, duradoura, presente. Porque a alma é um campo sensível, e o tempo todo há tensões invisíveis puxando para todos os lados. Pressão no trabalho, falta de dinheiro, problemas familiares, inseguranças emocionais. E no meio de tudo isso, Deus deixou uma rota de escape, uma saída clara, um caminho firme. E Ele desenhou esse caminho em poucas palavras, mas com força suficiente para sustentar uma alma inteira. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse texto não está ali para nos dar uma frase de conforto, mas uma ferramenta de guerra. Não é um adesivo de geladeira, é uma arma contra a destruição interna. Não é poesia para momentos bonitos, é pão diário para manter a alma de pé em meio às pancadas da vida. E é exatamente isso que o Espírito quer ensinar. Você não precisa esperar o caos para começar a usar a palavra. Você pode e deve usá-la todos os dias, porque o caos não avisa quando vai chegar. Ele só chega. E quando chega, ou te encontra ancorado, ou te arrasta. E é por isso que essa prática precisa se tornar um ritmo, uma cultura interior, um hábito mais forte do que o medo. Quando tudo parecer demais, não tente resolver do seu jeito. Não corra para o celular. Não fuja para distrações. Não tente ignorar o que está doendo. Volte para esse texto. Volte para esse altar. Volte para o lugar onde a ansiedade perde voz, onde a mente para de gritar, onde o coração volta a pulsar no ritmo do céu. Volte para esse encontro. Volte para o joelho dobrado. Volte para o suspiro profundo que antecede a paz. Porque a paz vem, sempre vem. Não de qualquer lugar, mas de Deus. E essa paz não vem quando tudo se acalma por fora. Ela vem quando você se entrega por dentro.
quando você decide colocar diante de Deus tudo, exatamente tudo, o que te angustia, o que te consome, o que você não entende, o que ainda te persegue. E você não precisa encontrar palavras bonitas para isso. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que só diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque Ele entende, Ele acolhe, Ele responde, mas é preciso voltar todos os dias, voltar de forma sincera, voltar mesmo quando o corpo está cansado, voltar mesmo quando o coração está desanimado, voltar porque esse é o único lugar onde a alma encontra o que realmente precisa. A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda, a paz que envolve, a paz que acalma os terremotos internos que ninguém mais vê. Aquela paz que parece uma cerca invisível ao redor da alma, que impede que os pensamentos escuros passem do limite, que não impede que os problemas cheguem, mas impede que eles te dominem. Essa paz é o tesouro que só quem apresenta tudo em oração e gratidão recebe. E é por isso que o texto de Filipenses é mais do que um conselho. É um convite à consistência, um chamado à constância espiritual, um lembrete de que Deus não quer que você só corra para Ele quando tudo estiver desmoronando. Ele quer que você construa uma rotina com Ele, onde a paz seja o seu ponto de partida, não de chegada. E isso muda tudo, porque quando a paz é o ponto de partida, você começa o dia com sabedoria, com visão espiritual, com coração leve, e isso influencia cada palavra, cada atitude, cada decisão. Você fala diferente com as pessoas, você escuta melhor, você sente o ambiente, você discerne o tempo, você responde com calma onde antes reagiria com raiva. Você tem domínio próprio, você tem equilíbrio, e isso não vem de você, vem dele. Vem da paz que entrou antes de tudo começar. Vem da paz que se instalou logo cedo, antes do mundo cobrar qualquer coisa de você. Porque você escolheu voltar, escolheu apresentar, escolheu agradecer. E o interessante é que a Bíblia diz, com ação de graças. Ou seja, não basta apresentar, é preciso agradecer. E agradecer antes de receber é um ato de fé que abala os céus. É declarar com a alma inteira: eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. É um movimento espiritual poderoso, porque o céu responde à gratidão. A gratidão move a mão de Deus. A gratidão abre portas invisíveis. A gratidão transforma ambientes, porque quem agradece mostra que reconhece, que honra, que confia, e Deus se agrada de quem confia. Então, quando tudo parecer demais, não se apresse em resolver, se apresse em orar, se apresse em entregar, se apresse em agradecer, porque essa é a sequência divina que desbloqueia a paz. Oração, entrega, gratidão, paz. Sempre nessa ordem. Sempre com essa base, sempre com esse foco, e você vai perceber que mesmo sem a situação mudar, algo dentro de você já foi transformado. E é isso que realmente importa, porque a verdadeira vitória não é ver tudo dando certo do lado de fora, é permanecer inteiro por dentro. E quem vive esse estilo de vida não é levado pelos ventos, não é dominado pelo medo, não é escravizado pela ansiedade, é livre. Livre porque escolheu voltar sempre que tudo parecia demais. E tem dias que tudo vai parecer demais mesmo, vai parecer que não tem saída, que não tem solução, que não tem força, mas é justamente nesses dias que o texto brilha com mais força, porque ele foi escrito para a alma em guerra, para a mente em colapso, para o coração em pedaços. E ainda assim ele diz: apresente tudo a Deus, não só o bonito, não só o que faz sentido, não só o que parece oração. Apresente tudo, a dúvida, a raiva, a frustração, a vontade de desistir, a decepção, o cansaço, a confusão, tudo.
porque Deus quer tudo. E quando você dá tudo, Ele devolve paz. E essa paz não é ilusão, não é fuga, não é anestesia, ela é presença, ela é Cristo dentro de você dizendo: eu estou aqui, e isso basta. E isso realmente basta, porque quando Ele está, o caos vira cenário, não destino, vira pano de fundo, não protagonista, vira oportunidade para testemunho, não sentença de fracasso, porque a paz de Deus não muda só o clima emocional, muda a perspectiva espiritual, muda o jeito de ver, de sentir, de caminhar. E essa mudança começa quando você escolhe voltar para o texto, voltar para a prática, voltar para o altar. Agora mesmo, talvez sua mente esteja cheia, talvez o dia esteja pesado, talvez o coração esteja apertado. Então, não tente resolver tudo agora. Feche os olhos, respire fundo, apresente, agradeça, entregue, volte. Porque Deus está esperando, não com cobrança, mas com braços abertos. Ele sabe que você não tem todas as respostas. Ele sabe que a alma está cansada. Ele sabe que a luta é real. Mas Ele também sabe o quanto essa paz pode transformar o teu hoje. E tudo o que Ele pede é que você venha. Não com perfeição, mas com verdade. Não com controle, mas com entrega. Não com lógica, mas com fé. E quando você vier, Ele vai te receber. E quando você apresentar, Ele vai te ouvir. E quando você agradecer, Ele vai te honrar. E quando a paz vier, você vai se lembrar: era só isso que eu precisava, voltar. Então agora, feche os olhos e ore assim: Senhor, eu volto para Ti hoje. Eu volto com o coração cheio, eu volto com a mente pesada, eu volto com a alma cansada, eu volto com pensamentos que não param, com sentimentos que eu não consigo entender, com dores que eu não consigo explicar. Eu volto porque eu sei que só aqui eu encontro o que preciso. Eu volto porque a Tua paz é a única que pode me guardar. Então eu apresento tudo: as lágrimas que não caíram, os medos que me travam, as palavras que engoli, os gritos que escondi. Eu apresento tudo, sem filtro, sem performance, sem vergonha. E mesmo sem ver nada resolvido, eu Te agradeço. Porque eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor vai me guardar. Então guarda minha mente, guarda meu coração, guarda o meu dia e me ensina a voltar sempre, não só quando tudo estiver demais, mas todos os dias, porque eu quero viver essa paz como estilo de vida. Eu quero Te encontrar antes do mundo me encontrar. Eu quero Te ouvir antes de ouvir o barulho de fora. Eu quero me esconder em Ti antes da tempestade começar. E mesmo se ela vier, que eu já esteja ancorado, que eu já esteja blindado, que eu já esteja firme. Porque quem ora com fé vive com paz. E quem vive com paz nunca mais anda sozinho. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com tudo que tenho, com tudo que sou e com tudo que me falta. Eu não quero carregar sozinha essa ansiedade, esse medo, essa confusão na mente. Tua palavra diz que se eu apresentar tudo ao Senhor com oração e ação de graças, o Senhor vai guardar meu coração e minha mente com a Tua paz. Então, aqui estou. Eu entrego, eu apresento. Eu coloco diante do Teu altar cada pensamento que me atormenta, cada sentimento que me esmaga, cada peso que me impede de seguir. E eu Te agradeço, mesmo antes de ver qualquer mudança, porque eu confio que o Senhor já está agindo. Que a Tua paz, essa que excede o entendimento humano, invada agora cada canto do meu ser. Guarda minha mente, Senhor, guarda meu coração. Me esconde na Tua presença, me envolve com Tua paz. E que este dia seja o começo de uma vida em que a ansiedade não tem mais voz. Em nome de Jesus, amém. Tem dias em que essa oração é tudo o que temos. Não sobrou ânimo para cantar, nem clareza para pensar, nem força para seguir. Mas ainda há uma voz fraca, uma lágrima contida, uma alma suspirando. E é nesse instante de verdade crua que o céu se inclina com mais intensidade.
Porque Deus não resiste a um coração sincero, aquele que não esconde fraquezas, que não tenta parecer forte, que não tem mais palavras bonitas. Só verdade, só necessidade, só entrega. E é disso que se trata essa oração, de chegar como está e deixar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue mais carregar. A oração não precisa ser longa, precisa ser real. E quando é real, ela toca o céu. E quando toca o céu, a paz desce. E essa paz não é frágil, não é emocional, não é sentimental. É uma paz que tem origem no próprio coração de Deus. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença. Uma paz que não nasce da lógica, mas da fé. Que não se aprende, se recebe. Que não se entende, se experimenta. A paz de Deus não é ausência de barulho, é presença de segurança. E ela vem depois da entrega, depois da oração, depois da rendição, porque o versículo é claro. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro você apresenta, depois Ele guarda. Primeiro você entrega, depois Ele sustenta. Primeiro você confia, depois Ele acalma. É uma sequência espiritual que precisa ser praticada todos os dias, especialmente nos dias em que tudo parece demais. Tem uma guerra acontecendo dentro de muita gente, uma luta entre o que se sente e o que se crê, entre o que se teme e o que se espera. E essa batalha não se vence com força humana, mas com oração sincera, porque a mente cansada precisa de direção, o coração apertado precisa de abrigo e o espírito abatido precisa de presença. E tudo isso está disponível em Cristo, mas é preciso ir até Ele. É preciso se levantar mesmo de joelhos. É preciso muitas vezes gemer em vez de gritar, suspirar em vez de se justificar, silenciar em vez de se perder em pensamentos, porque o silêncio de uma alma que se entrega vale mais que o barulho de quem ainda tenta controlar tudo. E é por isso que essa oração tem tanto poder, porque ela não está dizendo me explica, ela está dizendo me guarda. Ela não pede resposta, ela pede presença, e é a presença que muda tudo. Quando Deus entra, a paz entra. Quando Deus guarda, o caos perde espaço. Quando Deus envolve, a alma respira. E o texto de Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que a oração é o caminho, que a gratidão é a chave, que a paz é a consequência. Mas o mundo insiste em nos empurrar para outra direção. Insiste em dizer que o alívio está no controle, no planejamento, na distração. Mas nada disso sustenta por muito tempo, porque a alma não quer distração, ela quer refúgio. E esse refúgio só existe em Deus. Por isso, quando a ansiedade apertar, não lute contra ela com as mãos. Lute com os joelhos. Lute com a entrega. Lute com a gratidão. Agradeça mesmo com tudo escuro. Agradeça mesmo com o coração chorando. Agradeça mesmo sem ver mudança. Porque a gratidão antecipa a paz. Ela atrai a presença. Ela abre espaço para o invisível agir no visível. Ela prepara o interior para suportar o que o exterior ainda não resolveu. Gratidão não é fraqueza, é maturidade. É fé em forma de palavras. É dizer, eu sei quem meu Deus é, mesmo quando não vejo o que Ele está fazendo. E quando esse tipo de fé se manifesta, a paz desce. E quando a paz desce, a alma se firma. E essa paz não apenas acalma, ela guarda. E guardar é mais do que proteger. É manter em segurança. É blindar. É envolver por dentro. A paz de Deus age como sentinela, invisível como muralha espiritual, como escudo emocional. Ela cerca a mente contra os ataques do medo. Ela blinda o coração contra as invasões da dúvida. Ela silencia os gritos do desespero. E isso só acontece com quem decide confiar, com quem decide entregar, com quem escolhe não andar ansioso por coisa alguma. Não é fácil, mas é possível.
Não é automático, mas é acessível e está disponível a cada manhã. Então, se hoje você acordou sentindo o peso do mundo nas costas, lembre-se, você não foi chamado para carregar tudo. Você foi chamado para apresentar tudo, para colocar aos pés de Jesus o que te paralisa, para se render diante dele com o que você tem, com o que você é e com o que ainda te falta. Porque o altar de Deus não exige perfeição, exige verdade. E onde há verdade, há graça. E onde há graça, há cura. E onde há cura, há paz. E onde há paz, há vida. Agora, talvez você esteja dizendo, mas eu já orei antes e nada mudou. E eu te respondo, talvez o que precisa mudar não é o que está fora, mas o que está dentro. Talvez a paz que você espera lá fora já está sendo formada aqui dentro. Porque a oração não é uma mágica, é um processo. E Deus não trabalha para te impressionar, Ele trabalha para te transformar. E Ele começa dentro de você. Ele começa guardando, Ele começa alinhando, Ele começa reconstruindo a fé que o medo tentou destruir. E essa reconstrução exige tempo, exige constância, exige insistência espiritual. Então, não pare. Volte a orar, volte a apresentar, volte a agradecer. E a paz virá, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não mente, Ele não falha, Ele não esquece. E agora, mais uma vez, se você puder, feche os olhos, respire fundo e ore assim do fundo do coração. Senhor, aqui estou mais uma vez, com tudo que sou, com tudo que me falta, com a mente cheia, com o coração apertado, com os olhos cansados. Eu venho porque não tenho outro lugar melhor para estar. Eu venho porque a Tua presença é meu único abrigo. Eu venho porque a Tua paz é meu único remédio. Então, mais uma vez, eu entrego, eu apresento, eu coloco aos Teus pés aquilo que me trava, aquilo que me angustia, aquilo que eu não consigo entender. Me perdoa pelas vezes em que tentei carregar tudo sozinho. Me perdoa por me esquecer de que o Senhor está comigo. Me perdoa por confiar mais nos meus medos do que nas Tuas promessas. Hoje, eu volto para o Teu altar, eu volto para o lugar da paz, eu volto para a Tua palavra que diz que se eu apresentar tudo com oração e gratidão, o Senhor vai guardar minha mente e meu coração. Então guarda, Senhor, guarda minha mente da confusão, guarda meu coração da ansiedade, me envolve com Tua paz, me sustenta com Tua graça. Me conduz com Teu Espírito, que esse dia seja leve, não porque tudo se resolveu, mas porque o Senhor me guarda por dentro. Que essa noite seja de descanso, não porque os problemas sumiram, mas porque o Senhor me envolve com Teu cuidado. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu respiro em Ti e eu Te agradeço, mesmo antes de ver mudança, mesmo antes da resposta, mesmo antes do livramento, porque eu sei quem Tu és e só isso já me basta. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, se essa oração encontrou você num momento em que tudo parecia demais, então saiba, você não chegou aqui por acaso. Foi Deus que te conduziu até aqui. Foi Ele que preparou esse conteúdo para alcançar exatamente o teu momento. E se isso te fortaleceu, agradeça agora ao Senhor por ter falado contigo através desse vídeo. Agradeça por essa paz que começa a invadir o teu interior. E se você conhece alguém que também está enfrentando ansiedade, medo ou confusão na mente, compartilha essa mensagem com essa pessoa. Não guarda só para você. Seja canal de alívio e resposta para alguém hoje. E antes de sair, não esquece de assistir o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele foi separado com muito carinho e pode ser exatamente a continuação do que Deus quer te dizer agora. Vai lá e que a paz do Senhor continue guardando a tua mente e o teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.